Na segunda parte da nossa aula, nós temos aqui que nós temos os encontros vocálicos. Olha, eu acabei de dizer na aula anterior que existem sons vocálicos na língua portuguesa. Existe vogal e existe semivogal. São diferentes? São diferentes. Vocês viram que a vogal não tem obstáculo, ela é um som muito alto, é um som bem realmente vibrante, é um som chamado, ele é sonoro, ele não é surdo. E já a semivogal é um som mais baixo, um som bem fraco, que acontece quando já tem uma vogal na sílaba. Vocês aprenderam também na aula anterior que a vogal, ela não pode ter mais de uma na sílaba. Vocês aprenderam também que consoante e semivogal não podem ficar formando sílaba. Para elas formarem sílaba, tem que ter uma vogal junto. Consoante e semivogal só forma sílaba quando tem uma vogal junto. A vogal é o único som que pode formar sílaba sozinha. Você não vai ter uma consoante sozinha, você não vai ter uma semivogal sozinha ou uma semivogal sozinha com uma consoante. E a semivogal é o E e o I, o O e o U, quando já tem vogal na sílaba. Vocês aprenderam também que toda vogal, que toda sílaba da língua portuguesa tem que ter uma vogal. E que a quantidade de sílabas é a mesma quantidade de vogais. Os encontros, então, vocálicos, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser do tipo hiato. O hiato acontece quando você tem um som, 2 vogais, por exemplo, e elas vão estar em sílabas vizinhas. Até porque, já que não pode ter 2 vogais na mesma sílaba, quando tem vogal com vogal sendo vizinha, é claro que elas estão em sílaba diferente. É no estilo da palavra saúde aqui, ó. Eu tenho a pronúncia, sa-u-di. Lembra que para saber a quantidade de sílabas é só pronunciar a palavra descompassada, ó, sa-u-di. Isso forma o chamado hiato. E não tem como ser semivogal. Se fosse semivogal aqui esse u, a gente pronunciava sal-di. Sal-di. Mas não pronunciamos, nós pronunciamos sa-u-di. Por que seria salde? Porque o u seria mais baixo e, sendo semivogal, ele não poderia ficar sozinho na sílaba. E, obrigatoriamente ele tinha que ficar junto do a e seria semivogal. Aqui nós temos o outro encontro vocálico, que é o do tipo ditongo. No ditongo nós vamos ter uma vogal e uma semivogal, ou vai começar com uma vogal e vai começar com uma semivogal e depois vai para uma vogal. Olha a palavra saudável, ó. Saudável. Saudável. Notem que esse u, ele vira semivogal porque já temos uma vogal na sílaba. Toda vez, ó, que nós temos já uma vogal na sílaba, o E, o I, o O e o U viram semivogais. Se alguém perguntar então quantas vogais tem nessa sílaba, é só olhar a quantidade de sílabas, tem 3. Então esse U não é vogal. Nós só temos a vogal a outra vogal A e essa vogal L. E isso aqui forma então um ditongo. Quando já tem uma vogal na sílaba e vem uma semivogal ficar junto dela, isso vai formar o que chamamos de ditongo. Quem estudou, por exemplo, que ditongo é quando tem 2 vogais na mesma sílaba, esquece isso. Tá muito errado isso, não vai dar certo nos exercícios. Só forma ditongo porque se fosse vogal com vogal formava hiato. O próximo, aqui nós temos a palavra mãe. Também é um ditongo, e na palavra também, ó, também. Embora aqui nós temos o M, mas isso aqui não é uma consoante M. Esse M que vem aqui, ó, ele tem um leve som de I. O que vale aqui na nossa matéria é a pronúncia. Então aqui também é um ditongo, ó, também. É como se tivesse um Izinho. Eu tenho a vogal E, ó, também. Mas aí tem um Izinho que vem e fica junto. Se já tem uma vogal na sílaba e vem uma semivogal, o L também aqui em cima, ó. Saudável. Notem que é um leve U. Esse L não é uma consoante L. Na verdade, é um Uzinho bem baixo, é uma semivogal, porque já tem o E. No tritongo,
São 3 sons vocálicos, mas só um que pode ser vogal, porque só pode ter uma vogal na sílaba. Só pode ter uma vogal na sílaba. Então o que vem junto da vogal vai ter uma semivogal antes e uma depois. Todo tritongo é assim. Uma semivogal antes, uma semivogal depois e a vogal no meio. Não tem como ser diferente, tá? Então, olha, aqui nós estamos no estilo saguão. Apenas esse an, e aqui é a vogal an, apenas ela é a vogal. Esse u se torna semivogal porque já tem uma vogal na sílaba. Esse o se torna semivogal porque já tem uma vogal na sílaba. As duas são pronunciadas mais baixas. E nós vamos falar, ó, saguão. Você escuta o an mais forte, mas escuta o u e o o bem baixo. Esses são os 3 tipos de encontros vocálicos que nós temos. Nós temos do tipo hiato, que vai ser vogal mais vogal, e é claro que estão em sílaba diferente, porque não pode ficar 2 vogais na mesma sílaba. Nós temos do estilo ditongo, que vai ser vogal com semivogal, claro que vai ser o E e o I, o O e o U, que estarão junto de uma vogal, e eles viram automaticamente semivogal. Não pode dizer que são 2 vogais na mesma sílaba. E o outro é o tritongo, também não podemos dizer que são 3 vogais na mesma sílaba, porque não são. Vogal é alta, sem obstáculo. A semivogal é o E e o I, o O e o U, quando já tem uma vogal na sílaba. Lembraram dos encontros vocálicos? Anotem direitinho aí, dúvidas, mandam para mim. Essa foi a segunda parte da nossa aula. Até mais!